Olá, turma. Aula nova, conteúdo novo. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês, só um minutinho. Vamos falar sobre a avaliação formativa nos anos iniciais do ensino fundamental. A prática pedagógica nesta etapa educacional tem como forte apelo a instrumentalização da criança no que tange ao desenvolvimento das habilidades sociais, cognitivas, afetivas, com especial atenção à alfabetização e letramento. Então, quando a gente fala do ensino de primeiro ao quinto ano, principalmente nos 3 primeiros anos, que é primeiro, segundo e terceiro, a gente tem um foco principal, que é o que? A alfabetização dos nossos alunos, com foco em quê? No letramento. Não é só ele saber ler, mas ele saber ler, escrever e interpretar aquilo que ele está lendo. Que uma das deficiências da maioria dos alunos é que alguns conseguem aprender, né, a leitura, conseguem aprender a fazer a junção das sílabas, mas no final das contas eles não conseguem ter a compreensão daquilo que eles estão lendo. Então não basta só saber ler e escrever, mas tem que saber ler, escrever, compreender aquilo que eles estão lendo e escrevendo. Desta forma, para uma educação cidadã, são muitos os componentes a serem trabalhados com as crianças, o que Leal, Albuquerque e Moraes indicam como prioridades. Então, ler, escrever, compreender. Eu não posso só ler e escrever. E até posso, tá? Mas o correto é que eu tenha o letramento e o entendimento. Que possua uma consciência coletiva com valores de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu não posso enxergar só o aluno que não sabe, também não posso só enxergar o aluno que sabe. Eu tenho que enxergar ambos e trabalhar de forma diferenciada para que ambos compreendam a minha aula. Então, isso é trabalhar de forma justa e de forma igualitária. Para que isso aconteça, o meu planejamento tem que ser voltado para todos, não só para um ou outro. Que possam interagir no contexto social de maneira crítica e reflexiva, que eu possa possibilitar que meu aluno ele tenha interação, que ele possa colocar as concepções dele em xeque durante as aulas, na vida deles. Que são sujeitos sociais e que suas histórias de vida são inseridas no grupo social do qual fazem parte. Levar em conta a realidade em que os alunos estão inseridos, a realidade que eles vivenciam, se são alunos de periferia, se são alunos de zona rural, se são alunos da sede, se são alunos que têm uma vida melhor, se são alunos que passam necessidades financeiras, passam fome. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando eu vou elaborar minhas aulas. Que possam ler e escrever de modo autônomo. Eu tenho que dar autonomia para o meu aluno. Quando ele aprende a ler e escrever, consequentemente, ele vai ter uma certa autonomia, porque ele vai poder vai poder socializar, vai poder estar em outros ambientes que exijam dele essa questão do domínio, do conhecimento da leitura e da escrita. Que se apropriem de uma gama de conhecimentos que foi construída ao longo da história da humanidade. Então, quando o aluno vai para a escola, ele vai o quê? Para aprender. Não é só para ocupar um espaço lá dentro da escola, não. Então, o nosso foco é o quê? Passar conhecimento para esses alunos, que tenham a possibilidade de desenvolver-se, sendo estimulados com propostas pedagógicas de acordo com a sua faixa etária. E que o viés lúdico esteja presente. Tem professor, eu não gosto do lúdico, eu não vou perder meu tempo preparando material, não vou utilizar jogos. Também tem que ser utilizado. Não vou dizer que é só isso que você vai utilizar, porque também tem gente que exagera, esquece da aula, esquece do conteúdo em si e vai só querer brincar. Não é só isso, mas as crianças também precisam de um momento de lazer até na própria aula deles. Entendeu? E respeitar a faixa etária dos meus alunos. Eu não vou trabalhar um conteúdo de quarto ano lá no primeiro ano ou um conteúdo de primeiro ano lá no quarto ano, tá? Nós temos que respeitar a questão das faixas etárias e dos níveis em que os alunos estão inseridos. Todos os itens descritos exigem do professor um planejamento que leve em conta as crianças, o contexto, o currículo da escola e um acompanhamento efetivo em termos de avaliação do processo. Então, tudo que a gente falou anteriormente exige que o professor o quê? Planeje. Ele não vai dar uma aula de qualquer forma sem planejar. O que é que ele vai levar em conta? A realidade dos seus alunos, a realidade da escola em que ele está inserido
e o currículo que aquela escola contempla, as disciplinas que serão trabalhadas, que são exigidas pela escola. Diferentemente do que muitos professores vivenciaram como estudantes ou em seu processo de formação docente, é preciso que, em suas práticas de ensino, elaborem diferentes estratégias e oportunidades de aprendizagem e avaliem se estão sendo adequadas. Então, a gente vem de uma educação muito, como é que eu digo, qual o termo? Tradicional. Eu acredito que vocês, enquanto alunos, tiveram uma educação mais tradicional. Até eu também, enquanto era aluna, enquanto fui aluna, tive uma educação bem tradicional. Ah, professora, a senhora está dizendo que a gente não pode utilizar o tradicional? Não, não estou dizendo isso. Mas a gente já saiu desse momento do tradicionalismo. A gente já vive um outro tipo de educação, em que o aluno ele é ouvido pelo professor. A gente não era 100% ouvido, vocês sabem disso. Acabou a questão da punição, entendeu? Então, houve uma herança com isso? Houve. A gente observa que os nossos alunos hoje em dia, eles não têm mais tanto respeito como os de antigamente tinham. Aí a gente foca na questão, os alunos tinham medo? Nem sempre. Alguns alunos tinham realmente era respeito pelos professores. O que muitas vezes nos falta hoje de nossos alunos, esse respeito, porque se liberou tanto que os alunos acham que eles podem fazer tudo, e não é bem assim, tá? Compreender o aluno não significa dar liberdade ou libertinagem para ele. É isso que a gente tem que pautar. Assim, não apenas avaliado, mas o trabalho do professor e a escola. Então, a gente é avaliado constantemente enquanto professor, enquanto educador, da mesma forma como a gente avalia os nossos alunos. E as nossas escolas, onde nós estamos inseridos, tanto alunos quanto os professores, também são avaliadas constantemente pela sociedade, pelos pais, entendeu? Isso é uma citação de Leal, Albuquerque e também de Moraes. Então, nós somos avaliados constantemente, consequentemente, nós também temos que avaliar constantemente. A avaliação nos anos iniciais é compreendida como um processo, um acompanhamento da criança, mas também da prática docente, com objetivos a atingir. Então, eu traço os meus objetivos, o foco dos meus objetivos é o quê? A aprendizagem dos meus alunos. Como é que eu sei que eles estão aprendendo? Quando eu avalio eles. A gente avalia de N formas. Observados pelos professores no momento em que realizam as propostas de trabalho, mas que precisam ser revisitados para perceber se os objetivos iniciais e os resultados, ao final, condizem com o esperado. O esperado é o quê? Que o aluno aprenda. A avaliação caracteriza-se por ser uma atividade intencional e sistemática. Apesar de ser intencional, ela é organizada, tá? Que tem relação direta com os objetivos educacionais sempre presente nos diferentes processos de planejamento. Então, eu não posso planejar, não posso fazer planejamento sem que no final eu avalie os meus alunos. Essa é uma citação de Antunes e de Padilha. Os autores Antunes e Padilha explicam que uma avaliação cidadã caracteriza-se por 3 pontos principais: a dialogicidade, diálogo, tá? A gente vai ter que manter um diálogo com os nossos alunos, formativa e contínua. A avaliação, ela não é só por mês, não é só uma vez por semana, ela é continuamente, todos os dias ela vai ter que acontecer, direta ou indiretamente. A perspectiva dialógica diz respeito à participação de todos os sujeitos escolar no processo avaliativo, pois tanto o aluno quanto o professor avaliar e autoavaliar. Eu posso estar avaliando o meu aluno da mesma forma que ele pode estar me avaliando. E isso acontece todos os dias, mesmo que indiretamente, mesmo que a gente não perceba, tá? E a questão da autoavaliação é preciso que a gente faça com que os nossos alunos se autoavaliem da mesma forma que nós, enquanto profissionais da educação, precisamos nos autoavaliar. Será que eu estou dando uma boa aula? Será que eu estou sendo um bom professor? Será que eu estou enxergando os meus alunos? Então, tudo isso tem que ser visto no nosso processo de dia a dia de aula. Formativa, porque inclui todos os elementos que compõem a prática pedagógica, com um olhar para a vida do aluno e os objetivos educacionais, com o intuito de definir prioridades, acompanhando com instrumentos adequados para obter as respostas. Então, gente, planejo, avalio. Mas antes de chegar na avaliação, eu tenho que ver aqui os métodos que eu estou utilizando, os procedimentos que eu estou utilizando, os recursos que eu estou utilizando para que os meus alunos realmente aprendam. É continuada pelo fato de não é finita. A avaliação, gente, ela não tem fim, ela acontece sempre, ela nunca vai chegar a um final.
sempre há uma progressão em relação ao que se quer trabalhar com as crianças, e por isso sempre há que revisar as ações em relação ao ensino e à aprendizagem. Se atendem às necessidades de quem? Minhas, enquanto professor? Sim, também. Mas o meu foco principal é as necessidades das crianças, dos meus alunos. Na educação, fala-se muito do aspecto quantitativo da avaliação, haja vista que as produções dos alunos são revertidas a termos numéricos. Querendo ou não, gente, a gente ainda fala daquela avaliação que quantifica. Não tem como, ela sempre vai acontecer, mesmo porque nós temos a avaliação do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, temos as recuperações, todas essas voltadas para processos avaliativos, tá? Então, contudo, pode-se estabelecer instrumentos avaliativos que auxiliam ao professor perceber se o aluno está indo ao encontro dos objetivos estipulados para um determinado nível ou etapa de ensino. Eu fugi daquela avaliação tradicional, que a gente já falou em aulas anteriores. Eu não preciso avaliar só o que o aluno está copiando e colando ou só o que o aluno está respondendo na avaliação escrita. Eu posso avaliar ele todos os dias de formas diferenciadas, observando, analisando, ouvindo, tá? Então, os instrumentos avaliativos não podem ser aplicados somente ao final de um bimestre, considerando que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, a avaliação é colocada com a característica de ser contínua e cumulativa. Ela pode ser feita todos os dias, mesmo que indiretamente. Para além de falarmos em avaliação classificatória, que enfatiza a dimensão quantitativa da avaliação, ou a diagnóstica, que dá ênfase à dimensão qualitativa, nós temos classificatória, né? E a diagnóstica, que é a que a gente deve usar mais, que é a diagnóstica. Consideramos que a avaliação dialógica, formativa e continuada nos permite avaliar quantitativamente as aprendizagens. Nessa direção, tudo que foi trabalhado pode ser avaliado. Os conteúdos que nós estamos trabalhando, as vivências dos nossos alunos, o que foi recriado no processo, a qualidade das pesquisas realizadas, os avanços e até os retrocessos observados nas aprendizagens socioculturais e socioambientais, bem como a validade do próprio processo avaliativo que foi utilizado. Isso aqui também é outra fala de Antônio e Padilha. Tá? Então, o que é que a gente avalia? Tudo, gente. Tudo e qualquer coisa pode ser avaliado durante o meu processo de aula, durante o meu processo educacional. Basta eu ter essa concepção, tá? Muitos professores, muitos profissionais da educação não têm essa concepção com relação à avaliação, só pensam naquela avaliação escrita. E a avaliação não é só a avaliação escrita, como a gente bem viu aqui nessa citação. Com essas premissas, é possível aos acadêmicos estagiários repensar o que avaliar nos anos iniciais, visto que se realiza uma revisão do porquê se ensina, para que se ensina, quem são os sujeitos, quais são as realidades e necessidades, qual o papel do professor frente a esses pontos a serem revisitados. Então, eu, professor, enxergo meu aluno, me vislumbro enquanto profissional da educação que tem que estar constantemente se autoavaliando, avaliando, só que a minha forma de avaliar ela é contínua, ela não é só uma vez por mês, a cada 6 meses, ela é todos os dias. A partir de uma reflexão inicial, prevê-se no planejamento de estágio supervisionado algumas atividades que oferecem suporte para que as crianças expressem da melhor forma o que foi trabalhado no período de atuação, com o intuito de que digam o que aprenderam e que ainda estão em vias de internalizar. Eu possibilito que meu aluno seja sujeito ativo, o que ele aprendeu ou o que ele não aprendeu, o que ele tem dificuldade, o que ele não tem dificuldade. Muitas vezes a gente não faz isso, mas o correto é isso: ouvir o aluno e perceber se ele realmente está aprendendo ou não. O estágio supervisionado nos anos iniciais exige conhecer a realidade do campo de estágio. Isso que a gente vai observar, a gente não vai direto para a sala de aula como professor regente. Então, a gente anota as percepções obtidas em diário de bordo para posteriormente ter as nossas reflexões, com base em autores e em um planejamento adequado com orientação do professor, que é o responsável pela sala, que é o professor regente. Depois é que eu vou ocupar o espaço dele, tá? Para que a ação pedagógica do estagiário não esteja desvinculado dos anseios da comunidade escolar que o recebe para a profissionalização docente, que é o que foi dito na aula anterior.
Eu não posso fugir da realidade da escola. Eu não posso trabalhar um conteúdo que não esteja dentro do relacionado ao que o professor regente está trabalhando. Ah, eles estão trabalhando multiplicação, mas eu não quero trabalhar multiplicação, vou trabalhar adição. Isso não existe. Você vai seguir o cronograma da escola. Você não pode fugir do cronograma que está sendo aplicado na sala naquele momento. Outro sim, no planejamento do estágio, a avaliação da aprendizagem das crianças e a autoavaliação por parte do estagiário é fundamental. É para isso que vocês vão entregar aquelas fichas para o gestor, os professores avaliarem vocês, e lá também vai ter uma ficha de autoavaliação de como vocês avaliaram como aconteceu o estágio de vocês. Tá? E para finalizar, não vou passar nenhuma atividade. Aqui vai ser o espaço para que vocês façam a postagem do relatório de estágio, até porque vocês terão muito trabalho no processo de estágio de vocês. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham aproveitado e tenham compreendido tudo. Um abraço e até a próxima aula.